boa tarde. Hoje em destaque uma vida pessoal de um vieirense adotado que dedicou a sua vida ao sacerdócio, cumprindo já um percurso dedicado à sua vocação que leva 60 anos e que este fim de semana se comemorou por iniciativa de paroquianos e amigos. Um percurso iniciado há 60 anos no arciprestado de Vieira do Minho, em 1965, na paróquia do Mosteiro, seguindo-se também a freguesia de Anissol, em Guilhofrei, onde ainda se mantém, e Hervedra e Solteiro. Foi também arcipreste de Vieira do Minho e é um dos fundadores vivos do Jornal de Vieira em 1972, onde teve também uma coluna durante vários anos. Na vida social, além do Jornal de Vieira, que este ano completou ou completa 52 anos, preside a Assembleia Geral da Associação Cultural e Educativa de Guilhofrei, o clube da sua paróquia, e preside a Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Foi também professor de desenho no então Colégio Nossa Senhora da Conceição e professor no ciclo preparatório. O nosso convidado é, assim, o padre Alcino Xavier Dias da Silva, que já cumpriu bodas de prata e bodas de ouro no sacerdócio e foi merecidamente homenageado no dia 15 deste mês de agosto, na sua paróquia de Guilhofrei. A acompanhá-lo tem uma das organizadoras da homenagem, a Joana Fernandes. Padre Alcino, boa tarde, obrigado por ter vindo e obrigado também à Joana. 60 anos é muita vida, mas uma vida dedicada à Igreja de um padre que é, recordo, do pós-Concílio Vaticano II. Muito boa tarde. Na sua formação. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado para, mais uma vez, usar os microfones desta Rádio Alto Havre, para que eu assisti também à sua fundação, que já lá vão quantos anos? Já lá vão mais de 40. Mais de 40. Estaria aqui mais ou menos há 20 anos. É um prazer, é muito agradável e, sobretudo, nós convivermos com pessoas que conhecemos desde, digamos, o seu nascimento e agora, a Rádio Alto Havre quer associar-se a esta efeméride. E com gosto. E com gosto. O gosto é todo meu, mas também sinto prazer em ver que vivemos numa sociedade onde as pessoas não são ilhas, não estão isoladas, mas partilhamos momentos de alegria, de bem-estar, embora também por vezes passemos por situações mais difíceis. Por isso... Mas a vida é feita um pouco de tudo, não é? A vida é assim, tem os seus altos, tem os seus baixos, tem as suas... E o Padre Alcino que o diga, começou com o nascimento em Vila Verde, no lugar de Monte em Cabanelas. Depois de cumprir o ensino primário, vai para o seminário. E eu pergunto-lhe, por vocação? Pois, tem uma história assim muito agradável para mim, não é? Pois é, uma vocação, dado que na minha casa foi uma casa de padres. Um tio meu era padre, faleceu numa freguesia de Vila Verde, freguesia de Rio Mau, e um bestio meu também era padre, era um missionário que andava pela diocese a fazer a implantação de um movimento que nós chamamos a Associação do Apostolado da Oração. E ele e um senhor, outro padre de uma freguesia vizinha de Cervães, Bacelar e Oliveira, por exemplo, o Centro do Apostolado da Oração de Guilhofrei, ainda lá tem o registro, foi fundado precisamente por esse colega de um bestio meu. Fotografias que existiam lá em casa, ainda hoje guardo algumas. Livros, também ainda tenho muitos livros desses meus antepassados, de maneira que tudo aquilo fazia parte do ambiente. E fez parte do seu crescimento. Também. Exatamente. E depois, umas tias minhas que me acompanhou, esse meu tio padre em Rio Mau, uma tia Lucinda, mais provavelmente Lucinda, e outra que também vais ir para o seminário, vais ser padre, etc. E uma catequista, minha vizinha, também sempre aquilo. Depois vivemos neste ambiente, não é? Um ambiente ligado à Igreja e ligado
enfim, aos próprios familiares, e assim a ideia foi crescendo, até que em 1953 toca arranjar a mala, que ainda possui ali em casa, na mala de mão. É também engraçado falar sobre esse assunto. Se porventura. Mala para levar para o seminário onde permanecia. Primeiro tinha uma mala maiorzinha, que também possui, que estava lá nos forrinhos do seminário, onde tínhamos a roupa mais que era necessário guardar, como eram os cobertores ou as mantas ou coisa do género. E depois tínhamos a mala de mão. Vamos lembrar a canção da mala de mão, não é? O seminário só dava a cama e o colchão. Só. E lavava a roupa, o resto tínhamos que levar tudo. Então a gente lá ia, da primeira vez foi meu pai que me acompanhou, mas fomos de caminhonete de Barcelos, Prado, Braga. E depois ao chegar lá à estação dos autocarros, dos caminhonetes, hoje onde está o centro comercial de Santa Cruz, né? Agora modificou tudo. Lá tínhamos que pegar na malinha e toca e ir pela avenida fora até ao seminário. Da rua Santa Margarida até à rua de São Domingos havia uma cangosta, muito estreitinha e nada limpa. A gente lá ia e pronto, até chegar ao seminário. No seminário lá éramos recebidos, só no meu ano foi nada que obstaculizasse a educação. Até à data não, graças a Deus. Nunca me arrependi, nem mudei de igreja. Mesmo os caminhos difíceis? Nunca foram assim muito difíceis, graças a Deus. Sempre me adaptei aos ambientes, no seminário. Só apanhei 2 murros, toda a passagem por lá. E foram dados por eu ir a falar na forma. Lá o quadro perfeito, o vigilante, conheço atrás da porta, e se algum menino fosse a falar, pimba. Hoje isso já não é uma prática. Não, nem aí na escola. Agora, se fosse, seria ao contrário. Se fosse, seria ao contrário. Adaptou-se, portanto, bem ao seminário. É que só no seminário da Senhora da Conceição, portanto, nos primeiros 4 anos, éramos 400 e tal alunos. E entendemos bem, muito bem, meu Deus do céu. Cada qual no seu espaço. O jogo preferido era o jogo do veto. Um jogo interessante. Depois eram 2 equipas, portanto, o que perdesse a bola tinha de ir para o lado da recepção. Era aquilo, o normal e o jogo. Também tínhamos o voleibol. Foi companheiro de Dom Jorge Ortigo. Teve um companheiro de Dom Jorge, depois foi arcebispo de Braga, ainda hoje é arcebispo emérito. Exato. Brincámos nos mesmos recreios e comemos no mesmo refeitório. Mas ele é mais novo do que eu, 3 anos, de maneira que as aulas... Chegou mais tarde. Sim, nasceu também mais tarde, não é? Do que eu, de maneira que foi assim. Depois desse seminário, passámos então os 4 anos, fizemos as humanidades no seminário, 1 ano só, no seminário da Rua Santa Margarida, onde estavam os seminaristas teólogos. Passado esse ano, depois foi para Santiago, os 3 anos de filosofia. Ali conturbado devido ao reitor, que era muito exigente, o Luciano, mas entendemos bem naquele tempo que lá passei. Outros anos seguintes, como foi de outros colegas que nós conhecemos, já não por aqui pelos nossos lados, tiveram lá uns atritos, e depois foram aqui ao Passo, e estava lá o vigário-geral, com Carlos Pinheiro. Era também uma marca da época, não só da disciplina escolar e particularmente para quem se prepara para uma missão que é difícil, não é fácil assumir esta função. É difícil agora com estas facilidades todas, é mais difícil. Adaptou-se. Então vamos ao início. Como começou aqui em Vieira do Minho? Veio para o mosteiro? Ora bom, naquele tempo havia muita oferta e menos procura. De maneira que... Havia um parco em cada freguesia, ou em cada paróquia. Quase. De maneira que o Padre Pedro Rodrigues pensou em fundar aqui um colégio, que efetivamente aconteceu. Então foi ter com o nosso arcebispo, naquele tempo, Dom Francisco, dizendo que precisava de um coadjutor. Assim aconteceu. Em 1965, tipo setembro, toca eu ir de malas também
a residência do mosteiro. E é engraçado que naquela altura, naquele tempo, o Padre Alberto de Ribeiros veio de propósito para ver a nova aquisição. E depois teve até um problema aí no café, esquisito, mas tudo ficou resolvido, ia bem. E pronto, lá me fui integrando e muito bem, né? Éramos muitos. Houve sempre muito bom entendimento entre nós, felizmente. Não há, pergunto que há às vezes a percepção, como agora se diz, cá fora de que há alguma competição ou rivalidade entre os párocos. Como em tudo, não é? Como em tudo, pode haver na comunicação social, pode haver, enfim, nas escolas, não é? Aqui, que eu notasse, nunca houve assim essas rivalidades, digamos mesmo assim, como em tempo parece que houve por outros lados, e segundo contavam algumas pessoas aqui de ver aqui, que eu tenha notado, é natural que haja sempre cada um com o interesse do seu rebanhozinho, da sua cotada, não é? Mas fora disso, colaboramos sempre muito bem, até porque temos verificamos isto, que os padres, felizmente, vão-se aguentando aqui bastante tempo, enquanto que noutros arciprestados, 3, 4, 5 anos e já estão de saída, não é? Estou a lembrar, por exemplo, da minha freguesia, que nestes últimos anos já tinha 4, 5 ou mais padres que passaram por lá. Enquanto que os antigos, por exemplo, o pároco que me batizou, o padre José Gonçalves de Araújo, que era de Prado, esteve lá até morrer. Depois um outro padre, o padre José Olgas, que foi de São Vicente de Braga para lá, também praticamente esteve até morrer, pelo menos até ao fim das suas forças, das suas capacidades. Por aqui vamos, estão, felizmente. Tenho um percurso que lhe permite aferir o que era ser padre em 1900, na década de 70, vamos, considerando 65 até 75, e a função do padre e do pároco na atualidade. Não. Consegue comparar aquilo que era Sim, a igreja, a prática da igreja, o papel do pároco e o trabalho do pároco no princípio da sua função, da sua missão, em 65, 70, por exemplo, e na atualidade. Ora, bom, e há diferenças. Claro, e grandes. Ora bom, se vamos olhar para o passado, olha, quando eu fui para Guilherme Freire, só havia lá para 1 ou 2 telefones fixos. E o meu da residência eu até emprestei ao Portugaça durante os tempos. Hoje as comunicações são fáceis em qualquer lugar. Ainda lá tenho a lista dos telefones de Vieira do Minho, um triplicado, né? Assim, um tríptico, não é? Havia uma feita pela tipografia vieirense. Exatamente, o João Antunes publicava isso. E creio que em todo o concelho de Vieira do Minho só havia 90 telefones. Hoje é o que nós vemos, não é? A televisão também não existia. A gente, se quisesse, ligava aos rádios. Os carros. E isso influencia, comparando com hoje, a prática na igreja, isto é, a presença na igreja dos fiéis? Eu acho que sim. Não propriamente, digamos, a comunicação social ou as deslocações ou isso, mas a mentalidade. A mentalidade é que se está a alterar completamente. Para melhor ou para pior? Visto à luz da doutrina da Igreja, está para pior, não é? Embora haja exceções, como toda a parte. Agora também os próprios Papas têm dito perfeitíssimamente que agora a Igreja é de minorias, enquanto que aqui há 50 anos era considerada a maior religião do mundo. No entanto, eu ia dizer isto, no entanto, a religião católica é das religiões com mais seguidores. Sim. Agora não sei, sinceramente. Agora a prática é que não é mesmo. A prática é só para as festas. Ainda há bocadinho fiz 2 batizados, já de uns adultozinhos resolveram ser batizados, já jovenzinhos,
E pronto, é esta. Por isso, e à luz atual, lhe pergunto provocadoramente, não deveria ser o indivíduo a escolher a sua religião? Os pais têm a obrigação, ou têm o poder de lhe escolher uma religião? E escolher também o nome, E escolher o nome? a data de nascimento. Isso é o acaso que eu digo. Ora bom, a Igreja já há muitos séculos que admite, não é? E propõe que as crianças sejam batizadas. Naquele tempo, ainda lá tenho licenças, era obrigatório, com certeza, o Luís também foi batizado dentro dos 8 dias do nascimento. Eu também fui isso. Eu não me lembro. Sim, também fui, creio que 10 dias depois de ter nascido. E quem não conseguia se batizar naqueles dias, mas mesmo se pode dizer no registro civil. No registro civil também tinha que se fazer o registro com um determinado tempo de nascimento. Por exemplo, depois havia muitos que alteravam. Por exemplo, uma data de nascimento, o verdadeiro, não condiz com o do civil, com o bilhete de identidade. Já está no dia 5 de novembro, quando o real é no 31 de outubro, não é? Portanto, Má memória dos pais, ou de quem registra. Ora bem, não havia aquela exigência, aquela coisa para levar isto mesmo assim a sério. Eu não me lembro muito bem, e com certeza eles também se lembram, muitos pais não registavam os filhos porque não queriam que eles depois fossem para a tropa. Ainda é desse tempo, não é? Isto agora está muito melhor. Aliás, não esqueça também, por exemplo, tenho aqui até, duas pessoas com que é 150 anos, o registro de nascimento são o registro do batismo, quando o Estado, enfim... É uma fonte fiável mesmo para os historiadores. Não havia, né, no registro civil, os assentos. Portanto, eles depois, em 1911, pegaram nos livros das paróquias e agora cheguei a ver aqui no registro civil, ali em cima, agora a Caixa Geral de Depósitos. Lá foi Manuel, ou foi o género, buscar o livro, e o livro fulano de tal foi batizado dia tal de tal na igreja paroquial de tal parte. Acompanhou também as mudanças sociais de Portugal nestes 60 anos, particularmente o período que a história registará como o dia da liberdade, em que Portugal se transformou e saiu de um regime autoritário, como hoje se diz, uma ditadura, para uma democracia. Isso também facilitou-lhe a vida, ou facilitou a vida aos párocos, ou não? Também o que me tem facilitado mais é a entrada, digamos, dos computadores, da informática. Tive de andar para aí assim a aprender, foi o primeiro meu professor, foi o, portanto, como é? Padre Severino. Quem? Padre Severino. Não, esse também ensinou. E aqui, portanto, ai meu Deus, pronto, a gente... Não candidato. É por isso que eu anoto os nomes, para não me esquecer. Exatamente. Ora, bom, o Afonso, Dr. Afonso, foi o primeiro professor, era ali junto da Tasquinha, que queria que era a biblioteca, não era? Andei para ali a correr uma série de tempo, uma série de dias, para aprender, não é? E agora a gente lança lá, quer saber os dados, e ele responde. Inclusive a paróquia que tem a sua página no Facebook, ou a sua página oficial. Essa já não usa assim tanto como esse. Quem usa muito é aqui a Joana e outros como ela. Ora bom, e portanto, agora a vida tem outro andamento, tem outra velocidade, e o que hoje é muito importante, se for preciso daqui a um dia ou 2 ou 3, já está tudo esquecido, não é? Mas há outros meios, como disse melhor, mesmo a própria rádio, a própria televisão e os nossos jornais, embora estejam um bocadinho de cadência. Portanto, a Igreja adaptou-se a essa mudança. Sim. O Padrãozinho já disse, aprendeu informática para se atualizar, como se diz. Sim. A Igreja está... Um instrumento de trabalho. E a Igreja está atualizada nesse tem essa agência expressa, a funcionar muito bem. Temos o Diário do Domingo, já faz, e não só, já faz transmissões. No outro dia, eu por acaso fui lá,
mas a ordenação do Bispo Auxiliar, o Nélio, foi toda transmitida lá pela TV Cabo, pela rede local, não é? Da Diocese. O próprio Fátima tem sempre lá as câmaras ligadas e pronto, qualquer pessoa pode aceder em qualquer... acompanhar, e há muita gente de facto que acompanha e pronto, A comunicação também é responsável pela criação do órgão de comunicação do Arciprestado de Vieira do Minho, o Jornal de Viena, que é o jornal que temos hoje. Eu julgo que é infelizmente, não é? Que é infelizmente Infelizmente porquê? o comércio de Vieira foi pena. Lamentavelmente o comércio desaparecido, já centenário, não é? Mas isto de facto exige muito trabalho. O nosso diretor Paulo Luís, ele praticamente vive obcecado pelo jornal. Vamos estar na semana em que ele vai ser publicado, e diz-me, não me convidem para nada. Ele passa ali de manhã à noite, leva aquilo tudo fio a pavio, corrige e altera e pronto, para que aquilo saia mesmo como deve sair, não é? O jornal, mas além de fundador, foi também colaborador, tinha a sua página, às vezes mordaz. Às vezes não foi muito mordaz. Colaborei com alguém que tem lá as bicadas, não é? Mas hoje não faria isso. Era uma forma de olhar o mundo, olhar a sociedade, não é? Chamar a atenção. E, quer dizer, colaborei um bocadinho, dava meus A sua colaboração foi aproveitada também no jornal O Gerizão? Nesse não, foi o Padre Luís. Já era o Padre Luís. O Padre Luís é que colaborou lá com o Gerizão, com um antigo colega que ele teve no seminário, que era ali de Jerez, não é? Eu no Gerizão nunca colaborei. Aqui tive um trabalho, naquele tempo a gente tinha que fazer as fichas, não é? Os endereços os cá de Vieira de Minho, os do Estevão de Vieira, os do estrangeiro, depois eu ia ver e tal. Depois vieram os endereços com aquelas chapinhas, que a Câmara também depois fazia esses endereços da coisa da água e da luz, porque naquele tempo não havia distribuição da água, dos fontanários. Começou com os fontanários. De maneira que depois tinha que levar ao Padre Severino Prado, que era o diretor do jornal do Vila Verdense, e lá tinha a funcionária que fazia a correção, fazia a impressão das chapinhas, lá tenho algumas no museu, e o jornal também tem. Mas o seu trabalho, ou missão, que é melhor dizer, a sua missão nas paróquias que tem no Frei, que é aquela onde se mantém mais tempo. Onde reside e onde se mantém mais tempo. A minha missão? É... Mas de que maneira a viveu ao longo destes anos e nas quatro... Deste meio século. Deste mais de meio século. Ora bem... É mais de meio século. Nem livrei, não. Não, em história não. Mas a sua vida sacerdotal leva mais de meio século. Sim. Ora bom, é a missão de um padre, é a missão de... Como é que quer dizer? Nós, padres... E já disse isto até aos nossos responsáveis, que eles às vezes julgam que um padre ou um pároco, enfim, passa a vida assim, de qualquer forma é jeito. Mas não. Nós temos que ser os orientadores e diretores da infância, da juventude, da infância, portanto a catequese está ao nosso cargo. Depois temos também o escotismo, que já, digamos, o movimento de jovens, praticamente o único que temos aqui no Conselho de Vieira do Minho. Para aqui em Vieira, parece que o Shalom, não é? E temos os convívios fraternos, que isso pode falar aqui a Joana, desse movimento. A Joana vai falar da homenagem. Ela é conviva. Não sei se é conviva do sétimo dia, se é coisa do género. De maneira que... E depois temos também os casais. A gente tem que fazer os acompanhamentos e, por exemplo, para a celebração do matrimónio, temos que fazer sempre uma reunião, um encontrozinho, e tínhamos, sei lá, os CPMs, aqui não tem pegado em Vieira do Minho, mas também está sempre o cargo dos padres. Depois temos a terceira idade e os frágeis, e acompanhar e visitá-los e levá-los, enfim, operá-los. Temos e depois os funerais também, infelizmente, também somos nós, não podemos delegar em nenhum leigo.
Quer todas dizer, as não- obras de misericórdia. Mas falou do acompanhamento dos casais. Mas, o que nota nestes 60 anos de vida como pároco, da vivência do casamento, da vivência não, no momento do casamento, Acompanhamento, sim. ainda são mais os que vão à igreja casar-se ou aqueles que ficam Só que o ano passado civilmente só casados? teve um casamento, não foi? E solteiro passa anos que não há lá nenhum. Também que poucas pessoas lá têm. Coisas. Mas isso significa que não há casamentos ou que os casamentos se fazem da maneira civil, como se costuma dizer. Sim. E outros nem pelo civil, nem pela igreja. Não é? Simplesmente juntam-se e vivem assim, à espera sempre, como eu coisa de dizer, à espera que a coisa, enfim, quanto mais tempo se aguentar, não é? E como vê isso como pessoa? Não só como pároco, mas como pessoa. Como o pessoal diz que isto é preocupado. Legalmente é uma união como outra qualquer, não é? Ora, mas uniões, de facto, o Estado aprovou, não é? E considera-os como casados verdadeiramente. Mas acho que para os próprios, mas eles é que podem falar, isto não dá segurança. Não dá segurança. Entendo que a gente, quando quer uma coisa segura, faz uma escritura, não é? Compra uma casa, compra uma propriedade qualquer, e então quer que o preto esteja no branco, não é? Que haja uma escritura feita por quem tem autoridade, como são os notários. Isto para a formação de uma família, de qualquer forma, jeito assim ao acaso, julgo eu que corre o risco do fracasso. Não é? Mas julgo ou já conhece experiências? Há vários casos. Infelizmente há vários casos, não é? Mas isso também acontece com os casais formalmente casados e casados católicos. Na vida sacerdotal também acontece a mesma coisa, não é? Porque hoje e sempre, há o fracasso, não é? E o fracasso leva a que, de facto, a pessoa se canse. Aliás, aqui há uns tempos uma coisa muito interessante, que seja na vida de casal, seja na vida profissional, um dos grandes problemas é a monotonia. Se não houvessem coisas novas, se não houver uma mentalidade assim, de renovar, de fazer qualquer coisa que desperte a atenção e que leve a tomar assim, alguns compromissos, a pessoa começa a ficar assim, sem entusiasmo e depois acho que 2 por 3 muda. Mas as amizades não se acabam de qualquer maneira, não é? Eu acho que as amizades, mesmo sem inovações, quando são verdadeiras, não se pode pôr de parte, não é? Porque E isso reconhece como sinais dos tempos. Sinais dos tempos e por experiência, não é? A gente, quando de facto ama uma coisa, gosta de uma coisa, sacrifica por uma coisa, sei lá, quando lemos o nosso jornal. O jornal, a mim e ao Padre Luís, somos os únicos que estamos vivos, preocupa-nos o futuro, não é? E não vemos assim grande segurança no dia de amanhã. Falámos, enfim, com os nossos colegas e isto julgam com aquilo que é do Padre Luís. Não é? Mas isso depende mais dúvidas na sobrevivência económica ou por falta de recursos humanos? De dedicação, julgo eu. Económica, tudo se resolve, por exemplo, não sei lá quando é que foi lá do comércio de Vieira, não é? Se foi por um motivo ou por outro. Julgo eu que foi talvez pelo cansaço. Nunca perguntei ao Alexandre porque é que eles encostaram e puseram de parte a continuidade do jornal. Aqui o nosso tem-se aguentado, economicamente tem-se aguentado, até porque agora é o único jornal para publicar escrituras e até os óbitos, etc. Agora é uma questão de dedicação. Haja alguém que, sim senhor, agarre. Eu lembro, por exemplo, a Paulo Lanhoso. Paulo Lanhoso chegou no tempo de Padre Magalhães, chegou a ter uma tipografia, e eu creio que era o jornal da Póvoa, coisa parecida, então, desapareceu pura e simplesmente, e que eu saiba, nunca houve ninguém a chorar por ele, que é mesmo muito mau. Também, o tempo vai andando, também há o seu percurso na escola. Na escola começou
por ser, não sei se posso dizer assim, Pode dizer. também um dos fundadores do Colégio Nossa Senhora da Conceição. Sim, começou com a telescola, não é? Telescola, Paulo Rodrigues e outros colaboradores que ali trabalhámos. Depois da telescola veio o colégio. E no tempo do colégio, se creio que foi em 69, também já começou o ciclo, o ciclo preparatório, que funcionou aqui nas antigas escolas, onde está agora o posto de turismo e o jornal, etc. E então andávamos assim de um lado para o outro e eu também há um bocadinho que incentivei a pôr lá uma campainha e com um relógio, depois eu ia lá afinar aquela história toda e tenho pena para onde é que aquele relógio teria encostado, não é? Mas pronto, e então com a Dona Júlia Cima Santos colaborávamos e partilhávamos e trabalhávamos e havia um ambiente assim mesmo muito familiar, embora ela fosse inteligente, mas muito materna. Uma vez num passeio, as crianças chegaram tarde, ela ligou-os em casa e dormiu ali aquela noite. É assim. E portanto a escola foi sempre também aquele lugar onde sempre me senti bem e com os colegas que não davam muitas vezes, mas havia um ambiente. Mas a experiência na preparatória foi única, não chegou à secundária? Não chegou à secundária? Não. Foi sempre no ciclo preparatório. E curiosamente, deu desenho? Deu desenho? Na preparatória? No colégio? No colégio dei. Curiosamente, digo eu. Sim, foi no colégio. E tive ali bons alunos. Um foi o Pastinho, foi da Costa das Estradas. Muito bom menino, muito bom aluno. Desejava muito bem. Outra foi também lá a minha paroquiana atualmente, a Isabela Viegas Cardoso. Até ela dizia, faz belas artes, vai pela professora de desenho. Eu não quis dizer, mas deu uma boa professora. Mas porque também... Tinha jeito. E porque também para o ensino tem gosto pelo desenho. Sim, gostava muito de desenho. Por exemplo, vou ver lá os Adros, que era de Guilherme Freire, que era de Soutelo, a minha Madeira Grande também lá tem o meu cunho, embora aí já tenha trabalhado os técnicos da Câmara. Os outros também trabalharam, mas depois os pormenores, delinear aqui mais para de frente, mais para trás, mais este curva e aquela curva, aqui já foi do meu, enfim, o meu gosto e o meu trabalho, não é? Eu tinha aqui ainda o tempo foi andando e também queríamos ouvir a Joana sobre como uma das organizadoras da homenagem. Mas além de passar por alguns bispos, também passou por alguns papas. Tem algum papa preferencial, digamos, daqueles que conheceu, desde João XXIII até atualmente? Aquele que ficou mais na memória e mais de proximidade foi São João Paulo II. Esse veio a Sameiro, por acaso tem lá uma fotografia, que lá os repórteres que o acompanhavam tiraram, e lá estou eu, foi uma fotografia de 15, 20, não é? Em que estou a cumprimentá-lo e ele, coisa e tal, ficou muito mais. E depois foi daqueles que deu o salto para, digamos, uma nova forma de ser Papa, não é? Ele era um atleta, ele ia passar férias aos montes, não é? E isto, em comparação com os anteriores, mas foi, portanto, eu quando ia a Sameiro, portanto, também lá estive, e foi um dos papas que mais se aproximou, talvez o primeiro, que agora já não tenho bem presente, mas creio que foi o primeiro que veio a Braga, ao Sameiro, atrasado, porque os helicópteros não pôde vir por causa do voeiro, teve de vir de comboio, e tanto chegou atrasado, eu sei que andei por lá assim à espera dele e tal. E dos bispos da Arquidiocese, tem algum preferencial além daquele que foi seu companheiro de seminário, Dom Jorge Ortiga? Tenho-me entendido muito bem com todos eles, graças a Deus. Com o Dom Jorge era mais próximo, a gente estava um bocadinho mais à vontade, mas tem graça, que sempre tratei por você, não tratei por tu. Algum discípulo dele, para dizer aulas, era tu abaixo, tu acima, e portanto tratava mesmo assim como com discípulo. Eu não, ainda hoje. E quando ele aparece, quando me encontro com ele, como ainda outro dia, na ordenação do bispo Dom Délio, tratámos e estivemos a conviver um bocadinho lá no convívio que se realizou no seminário, depois da ordenação. E, claro, mais confiança tem. Mas há outros, sei lá,
que também eram muito simpáticos, não é? Do Antonino, esse também, quando faleceu o pai dele, lá em Monção, fui lá e muito bem, sim senhor. E ainda hoje, ainda outro dia também, lá nos cumprimentámos. A gente tem que se entender bem com os superiores. Mas, está bom, mas isso é a sensatez que eu diz. De qualquer modo, tem uma atenção particular com com Dom Jorge. Sim. Tenho. Mas claro, não é uma coisa assim daquela proximidade não é? Assim uma porque não a quer, não a quer, como diz. Quer manter algum distanciamento. Com o seu cônego João Aguiar também tinha aquela proximidade, mas nunca andei com ele, porque ele foi lá para Lisboa, para a Renascença, etc. Nunca tivemos aquela proximidade assim tão acentuada como com outros. Antes de ouvirmos a Joana, e relativamente às freguesias que conhece, as freguesias? As freguesias que conhece. O Ilho Freio, que é que mais tempo, onde mais tempo permanece. As freguesias, a gente vai se adaptando, não é? E depois os nossos meninos, são os nossos meninos, e a gente que já os batizou, não é? E que já casou os pais, e essa coisa toda. Quer dizer, são os nossos, é a nossa família. Acabam por ser. Sim, e vamos convivendo, e vamos partilhando, e vamos, enfim, vivendo aqueles momentos de festa, de alegria, e também os outros de tristeza, mas é a vida, a nossa vida. Conflitos, felizmente, nunca tive. Joana, quando estivermos no ar, já a festa em homenagem merecida, volto a repetir-lo, ao Padre Alcino, já passou. O que é que motivou as pessoas como a Joana, paroquianos, amigos, conhecidos do Padre Alcino, para esta homenagem dos 60 anos? Ele já teve a festa dos 25 anos, já teve a festa dos 50 anos, são as chamadas bodas de prata e bodas de ouro. Porquê aos 60 anos? Foi fácil, foi muito fácil. A iniciativa partiu do Padre Fernando Brandão. Ele contactou-me. Filho querido da terra. Filho querido da terra, exatamente, muito adorado. Ele contactou-me no sentido de juntar um grupo de pessoas capazes de organizar este tipo de evento, não é? São 60 anos de sacerdócio e 50 em Guilho Frei. É uma vida. Eu não estava presente nas bodas de prata, mas já estive nas de ouro e também ajudei na organização. Juntamos então esse grupo de pessoas, dos vários grupos e associações da paróquia, entre 15 a 20 pessoas, e começamos a trabalhar desde logo e organizamos assim a Eucaristia, uma homenagem no adro da igreja e seguidamente um lanche convívio no Largo de Nossa Senhora de Fátima. E desta vez no Largo de Nossa Senhora de Fátima, porquê? Porque está calor? Está calor, porque o tempo está ótimo. Graças a Deus e também devido à dedicação do seu padre à paróquia de Guilho Frei, muita gente que aderiu. Já não é mais uma provocação. Um padre durante 60 anos não é muito tempo o mesmo. Não é muito. Eu só há 26 anos, não é? Mas não, ouço as pessoas mais antigas, idosas, têm muita estima pelo seu padre, que eu vejo, eu reconheço, e acho que se estivesse lá outros tantos 60 anos que estava bem. Quem sabe? De qualquer modo, estas pequenas provocações são aceitas pelo Padre Alcino com toda a bonomia do costume que reconhecemos ao longo do tempo, e por isso tivemos imenso gosto de o ter aqui, e espero, pelo muito que ficou por dizer, que possamos voltar a encontrar-nos aqui numa conversa a dois. Ou a três. Ou a três, conforme quiser. Pela minha parte, desde que haja essa possibilidade, sempre aberto. Sempre utilizei esta coisa. Naquilo que puder, não me recuso. Aquilo que estiver ao meu alcance, não é? Mesmo, às vezes, tem alguns colegas meus, enfim, não se pode fazer isto, é preciso aquilo, temos que usar de certa exigência. Eu respondo sempre, já não estou em tempo de exigências, estou em tempo, enfim, de servir e de fazer aquilo que melhor sei e posso, e o resto passa-se à frente.
E, como referiu, relativamente aos colegas que levaram o sacerdócio até ao final, é esse o seu percurso? Espero que sim. Mas é esse o meu desejo, levar o sacerdócio, não digo a paroquialidade, porque a gente vai perdendo, enfim, muitas capacidades. Mas quem o vê, ainda o vê capaz de se movimentar. Já vou recorrendo assim às ajudas de quem está assim ao meu lado. Hoje também os apoios também não esquece são uma coisa, vários. o senhor está metido na Caixa Agrícola. Na Caixa Agrícola tem lá uma frase muito bonita, que eu já citei muitas vezes, ainda se lembra dela? Está ali assim à entrada do lado. A vida custa muito menos quando temos alguém ao nosso lado. E o senhor quem tem a seu lado? Esta gente toda? Pelo lado tenho Deus. Isso é fundamental, mal ocorre se uma pessoa se esquece disso. E depois tenho estas colaboradoras. Tenho lá o Centro Social, onde vão todos os dias funcionários trabalhar. Tenho aqui a Joana, que também vai ajudar muito na parte paroquial, enfim, de atendimento às pessoas e das escritas, não é? Centros de casamento, batizado de óbitos, etc, etc. E depois também tem lá o meu sacristão, que é comensal, não é? Deixou a casa dele, que não era dele, era cedida, mas muito fraca, mesmo muito fraca. Agora está lá para noitar e a dormir e a comer, e pronto, ao menos é sempre tenha esta grande qualidade, que sempre fala para a gente com um ar de sorriso. Isto é muito importante. E é uma boa maneira de falar. É, sim, senhor. É uma boa atitude para falar. Ajuda. Padre Alcino, agradeço-lhe mais uma vez a presença e desejando naturalmente que continue nesse seu mundo mais tempo e continuamos a poder aqui conversar. Fica já marcado, sem data, uma nova conversa para percorrermos algumas páginas mais desse livro que ainda não está completamente feito, completamente escrito. Mas aquele livro que temos, o seu livro da vida. Mas a monografia de Virgílio Frei para mim foi um sucesso. O Dr. Artur foi muitíssimo feliz, pelo menos na minha forma de ver, e esse livro também vai ficar assim para a história. Muito bem. Agradeço mais uma vez a sua presença. Tivemos a presença do Padre Alcino Xavier Dias da Silva, que viveu este fim de semana o seu percurso como pároco em Guilhofeiro, particularmente distinguido com uma homenagem de paroquianos e também amigos. Agradecemos também a presença da Joana, que veio aqui já depois do acontecimento falar-nos daquilo que foi das razões desta comemoração. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.